Comecei a gravação, ok? De boa. Vou adiantando. Então, Carlos, seja bem-vindo, ok? Tudo que se você precisar, a gente pode entrar em contato comigo. Até estava falando com os meninos aqui antes de você entrar, né, e aí eu aproveito os outros que entraram também. Qualquer coisa que você precisar, eles já estão mais acostumados com todo o processo, e aí entra em contato com a gente, pergunta, né, nessas nossas reuniões do final da aula, traz as suas dúvidas, que a gente vai seguindo junto, tá bom? Me dá só um ok que você está me ouvindo, Carlos. Oi, alô? Oi, tá me ouvindo? Eu só tô aprendendo a usar o aplicativo ainda, calma aí. Tá, tudo bem, normal, sem problema. Então, olha só, eu vou aproveitar. Eu tô ouvindo sim, obrigado. Nada, fica à vontade, tá? Se precisar. A gente, com o tempo, você vai ver que as coisas vão melhorando. A gente demorou um tempinho para ir aprendendo tudo. O que é bom, no seu caso, que a gente já sabe algumas coisas e agora a gente pode te ajudar. No início estava todo mundo meio que se ajudando, enfim, a gente ia aprendendo conforme ia utilizando as ferramentas, tá? A gente pode te ajudar, o que você precisar, pode entrar em contato. Tá bom? Seja muito bem-vindo. Ok, obrigado. Nada. Valeu. Outros avisos, gente. Eu tenho um aviso importante que é a mudança do horário das nossas reuniões, tá? Eu sei que a gente estava combinado aí sempre no final da aula, mas há uma necessidade de a gente estabelecer horários fixos, tá bom? Então, as 3 primeiras reuniões, né, as 3 primeiras aulas, quantas reuniões, elas vão acontecer. Então, na primeira aula, ao invés de acontecer 8h10, como a gente tem feito, a gente vai fazer 8h30, tá bom? Dá um pouquinho mais de tempo de acordar, Maeva. Tá bom? Assim, vai facilitar um pouco. 8h30. Então... Professor, isso nunca acontece comigo, não. Só dessa vez. Tá bom. Me desculpe. 8h30, tá bom? O primeiro, então, ao invés de 8h10, vai ser 8h30. Na segunda aula, então, ela vai acontecer às 10 horas da manhã. Antes, na segunda aula, o pré-estabelecido seria aí 10h10. Não faz muita diferença, tá, gente? Mas, só para ficar claro, então, a primeira 8h30, a segunda vai acontecer às 10 horas e na terceira aula ela vai acontecer 11h30, tá bom? Só para ficar já estabelecido o horário certinho. Mas aí não se preocupem, porque no planejamento eu vou colocar lá o novo horário, tá? Mas é só para vocês ficarem ligados, porque senão vai um 8h10 ficar esperando lá e só vai aparecer o link, enfim, 8h30, tá? Então você vai abrir, né, a 8h30, tá bom? Só para que vocês fiquem atentos. Eu entendi. Quem não entendeu, Léo? A gente tem 3 aulas? Não é isso não. Os horários, a nossa aula de sexta-feira, por exemplo, é o primeiro horário, né? É esse agora. Nossa reunião começaria, normalmente começa 8h10, certo? Vai começar 8h30, a partir de segunda-feira. Entendeu? Uhum. Ou seja, qual é a aula que vocês têm depois da minha? Física 2. Então, Física 2, que é o segundo horário, tendo Zoom com ele, no horário do Zoom dele vai ser 10 horas da manhã. Entendeu? Aí na sua terceira aula vai acontecer às 11h30. Entendeu, Léo, agora? Sim. É só porque agora os horários, ao invés de ser, né, na meia hora final, como estava combinado antes, agora esses horários, esses 3 primeiros tempos vão ter horários específicos para começar o Zoom. Então, vai ser 8h30, 10 horas e 11h30. É isso. Então, por exemplo, na segunda-feira, vocês estão comigo no segundo horário, né? Então, vai ser 10 horas da manhã. Tá bom? Entendido, Léo? Sim. Então, tá bom. Basicamente era esse. Eu tenho feito, na aula passada eu já fiz, eu coloquei uma pequena lista de chamada
no fórum, tá? Da plataforma de vocês, lá naquele fórum que a gente abre todo dia no início da aula. Essa lista que eu tô colocando lá, gente, é tipo um fechamento desse fórum, né? E do Zoom que a gente fez aqui. Se você, por acaso, só entrou depois, você dá um ok lá, ó, entrei aqui depois, tá? Ali é bom você sempre dar uma olhadinha, quando a gente sai do Zoom, dá um pulinho lá na plataforma e vê se seu nome tá lá, se tá ok. Porque ali tem a lista de quem estava presente no Zoom e também no fórum, tá bom? Então eu coloco ali, porque como às vezes a gente cai, né, e tal, é importante que você veja se seu nome tá lá na lista. Porque eu pego a listagem e faço a presença, tá bom? Então, só para ficar claro, no final da aula eu vou pegar essa lista de presença e vou colocar sempre no fórum. Então, no finalzinho, quando a gente terminar aqui o nosso encontro, dá um pulinho lá no fórum, olha se seu nome está na lista, se tiver, beleza, a presença está garantida, tá bom? Só porque às vezes tem isso. Ah, eu estava no Zoom, Camilo, você não botou meu nome, mas às vezes caiu no horário que foi feita a chamada, enfim, por isso que eu tenho colocado, vou passar a colocar a presença no fórum, e se por acaso você estava presente e o seu nome não apareceu, você só dá um ok, Camila, eu estava, que aí eu vou colocar na lista de presença, tá? Aí agora, alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Aqui, você vai colocar essa lista no fórum do R22 ou de biologia? Então, aí, Carlos, especificamente no terceiro ano, vocês têm 2 turmas abertas, né, na plataforma. Você tem, deixa eu tentar fazer aqui deixa eu tentar compartilhar minha tela. Você tem basicamente 2 turmas, tá? Vocês estão vendo a minha tela, né? Aí, Carlos, essa turma aqui, que é ensino médio, terceiro ano, biologia, essa aqui, os fóruns, a gente usa esses fóruns na segunda-feira, tá bom? Nas sextas-feiras, a gente usa o fórum nessa turma aqui, que é o R22. Por que isso? Porque a gente tem, no terceiro ano, módulos, né, normais, módulos de fechamento mesmo, de conteúdo do ensino médio, e a gente tem esse material que é de revisão, tá? Que pega toda a matéria do ensino médio, desde o primeiro ano até o terceiro ano, tá? Então, o que a gente fez, combinamos lá no início do ano, é que toda segunda-feira a gente usaria o material presente nesta turma aqui, que é o de módulo regular, né? E toda sexta-feira a gente usa esse material aqui, que é da revisão. Entendeu? Então, hoje o fórum fica aberto aqui, nessa turma, e segunda-feira ela vai ficar aberta nessa turma. Se você acompanhar, por exemplo, as datas, repara, a última data foi dia 11, segunda-feira, tá? E assim vai, tá bom? Então, aqui é toda segunda-feira e na outra toda sexta. Entendido? Entendi. Oi? Eu vou aproveitar, gente, para poder tirar as dúvidas. Léo, você teve algumas dúvidas na semana passada. Você está me ouvindo, Léo? Sim. Você entrou de outra forma agora, né? Você está com outro... Ou mudou o nome, sei lá. De qualquer forma, na aula passada, você perguntou algumas coisas. Então, aquela figura é aquilo que eu te falei, eu já tinha até explicado, eu lembrava que eu tinha explicado para você. Na verdade, ele é uma representação, ele é como se não tivesse acontecido aquela ligação ainda, tá? Não, assim, não tem muito como esclarecer muita coisa, porque, assim, o ideal é que a figura tenha uma legenda. Eu tô falando, gente, aí para vocês que... deixa eu ver se eu baixei aqui rapidinho, eu vou compartilhar com vocês a tela. Eu vou deixar pronto, tá? Eu tô falando... Deixa eu share aqui. Tô falando dessa figura aqui, tá? Foi uma dúvida do Léo, essa figura. E, na verdade, assim, ele perguntou 2 coisas, né, Léo? O que representariam essas bolinhas aqui? Na verdade, fica difícil de saber exatamente o que eles querem representar,
porque não deveria estar na legenda. Aqui está mostrando uma livre, mas que tem a possibilidade de ligação, não é um erro, entendeu? Afinal de contas, a molécula de DNA, ela se abre e se fecha, né? Então, assim, as fitas, elas podem, por alguns momentos, por exemplo, quando vai duplicar, e aí, Carlos, você que está chegando agora, a gente está falando sobre estrutura de DNA, tá bom? No revisional, a gente acabou de dar bioquímica. Então, a gente acabou de ver algumas dessas moléculas no revisional, né? Nesse módulo que a gente está agora. E também a gente está vendo na segunda-feira algo um pouco mais aprofundado nessa questão, né? Que é a parte de biotecnologia, tá bom? Também está relacionada a esse assunto. Então, aqui a gente tem, na verdade, assim, não é um erro, né? Mas existe aqui, na verdade, essa ligação ela vai ocorrer, tá? Exatamente o que eles querem representar com essa bolinha, o ideal é que tivesse na legenda. O que é importante nessa figura, Léo, e eu acho que é isso que vale, então, para a revisão, né? Já que nosso intuito aqui é esse, é mostrar a estrutura da molécula de DNA. Repara que ela é formada por nucleotídeos, certo? Contendo... Estão me ouvindo? Me dá um ok aí, que deu que a minha internet estava fraca. Ok. Tá. Então, esse nucleotídeo formado de fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Isso se repete ao longo da cadeia, tá vendo? E existe uma complementaridade entre as bases. Quando aparece a timina em uma fita do DNA, aparecerá uma adenina na outra fita de DNA. Sendo que essas duas bases se ligam por duas ligações, ou seja, aqui vai ocorrer outra ligação, certo? Formar duas, assim como esse conjunto que está aqui embaixo. E essa ligação é do tipo ligações de hidrogênio, tá? O que eu acredito que representa isso aqui, não sei se mas poderia ser... Camila. Oi. Gravou tudo que a senhora falou, pelo menos para mim, não posso. Tá, vou voltar um pedacinho. Travou, mas eu entendi. Tá, aqui eu vou voltar um pedacinho. Deixa eu só achar ele aqui que ele tá pronto. Então, aqui que eu quero dizer, né? Você tem duas fitas formando a molécula de DNA. Elas estão interligadas por ligações de hidrogênio, representada aqui por essa linha tracejada. Quando você tem uma fita, uma timina, se ligará a ela um nucleotídeo de adenina, por duas ligações, ou seja, aqui vai haver uma outra ligação, como aqui embaixo, tá bom? Ou seja, entre adenina e timina você tem duas ligações de hidrogênio, entre citosina e guanina, 3 ligações de hidrogênio. E eu acredito, Léo, que aqui só está a única coisa que eu posso imaginar que esteja representando aí, as bolinhas, enfim, é uma ligação que envolve oxigênio, de repente, alguma coisa assim, tá? Para determinar que essas ligações são diferentes dessa, que não tem oxigênio. Não sei exatamente o que é. Posso até aprofundar. Cheguei até a pensar em perguntar isso pro Ricardo. Eu vou até depois mandar uma mensagem para ele. E eu te falo, se tiver, é bom que a gente faz algo interdisciplinar, tá? Mas, basicamente, o que é importante é saber essa estrutura, como é que as bases se complementam, né? Como essa ligação complementar, e quantas ligações tem aqui e de que tipo ela é, tá bom? Foi, Léo? Deu para responder? Sim? Uma outra pergunta que o Léo fez. Oi, eu fiquei vendo essa imagem de baixo que mostra a estrutura. Uhum. Mas agora foi, né? E vocês outros entenderam todos? Que é uma dúvida do Léo, mas que é importante, porque a gente está trabalhando justamente essa parte no módulo. A gente está vendo ainda, né, a parte de genética, DNA, enfim, e biotecnologia. E a gente acabou de ver no revisional. Então, assim, é super importante saber essa parte. O Léo perguntou uma outra coisa também, que foi sobre proteínas. Léo, eu só não entendi a sua pergunta. O Léo perguntou onde são produzidas as proteínas celulares. Foi isso mesmo?
ou proteínas não celulares, eu não me lembro exatamente. Estava no fórum, deixa eu ver se Eu posso sinalizar quando trava no chat? Sim. Oi? Eu posso sinalizar no chat quando travar? Pode sim. Tá. Léo, você me indica a sua pergunta sobre a proteína. Eu queria que você falasse com os outros colegas. A gente aproveita e discute aqui o que foi que você falou sobre proteína. Você lembra a pergunta que você me fez na aula passada? Léo? Pergunta da celular que eu falei. É alguma coisa da proteína. É porque eu vi que os ribossomos produzem, né, as proteínas celulares. Uhum. Aí por isso eu fiquei um pouco em dúvida, tipo, e as proteínas que não são celulares? Não. Na verdade, assim, é isso justamente que eu queria ver. Que proteínas é essa que você está considerando como não celulares? Porque, na verdade, o que acontece? Você tem proteína. As proteínas fazem parte, né, enfim, é uma molécula presente na própria célula, né? Só que o que acontece? Existem, sim, algumas proteínas que são produzidas e exportadas, tá bom? Mas elas não deixam de ser proteínas celulares, né? Então, na verdade, os ribossomos produzem proteínas e essas proteínas podem ter atividades na própria célula ou então elas podem ser excretadas, né? Liberadas dessa célula e podem, por exemplo, se você estiver considerando um organismo, você pode ter uma proteína de sinalização, que é uma proteína que vai, enfim, chegar numa outra célula, desencadear uma cascata de sinalização e informação nessa outra célula. Você pode ter uma proteína que faz a defesa do seu organismo. Então, ela vai estar presente, por exemplo, no seu circulante, né, no seu sangue, tá? Os anticorpos, por exemplo, né, que inclusive alguns, a gente está, né, nessa época, então, de corona, e a gente está vendo, os testes rápidos. Muitas vezes, esses testes rápidos estão relacionados à detecção de proteínas, né, de defesa, que são os anticorpos, a detecção dessas proteínas no sangue, né? Então, assim, existem proteínas que são produzidas na célula e se mantêm nessa célula para fazer parte da membrana, ou mesmo como enzima numa reação, né? Agilizando processos, permitindo o encontro entre moléculas ou a quebra de moléculas, né? Então, aí, exercendo função de enzima. Se você tem proteínas, por exemplo, que vão ficar na estrutura celular, vai ter proteínas que vão formar organelas, né, que estão no citoplasma. Você tem proteínas, por exemplo, que se ligam ao DNA para organizar esse DNA no interior do núcleo. Vocês lembram o nome dessa proteína? Não. São estonas, ok? Isso às vezes cai no vestibular também. Proteínas estonas são proteínas que elas são circulares, assim, e o DNA fica todo enrolado nelas, assim, várias delas, e isso organiza o DNA no interior do núcleo, tá? Então, são proteínas celulares que estão no interior da célula, mas também tem proteínas que vão atuar fora da célula. Independente disso, ela é produzida no interior da célula através do código que está presente no DNA. Você tem a transcrição e a tradução desse código, e essa tradução acontece com participação do ribossomo. Então, basicamente é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Léo, tá ok? Tá, o que eu fiquei também um pouco confuso é porque não é tipo aquela proteína que a gente chama de carne, né? Tipo, eu não consegui explicar, entender direito. Sim, mas olha só, as proteínas, por exemplo, você come a carne, certo? É isso que eu tô falando, a proteína que está tipo no ambiente, é essa proteína que eu tô falando. Na verdade, o que acontece? O que é a proteína da carne? Né? Você comi um prato rico em proteína, de ovo, carne, enfim. O que você está querendo dizer com isso? Que você está comendo, na verdade, proteína que a célula presente no boi, que foi morto, produziu.
Então, assim, a carne, lá, o músculo, enfim, o pedaço da carne que você está considerando, era composto de célula viva, produtora de proteína. E dependendo do tecido, você tem um maior ou menor acúmulo de substâncias. Então, assim, alguns tecidos vão acumular carboidratos, né? Você pensa aí na batata, que também não deixa de ser um tecido vegetal, quando vocês viram o vegetal do ano passado. Então, assim, existem tecidos no vegetal, ou seja, são compostos por células, que acumulam carboidratos, certo? Açúcares. E é por isso que quando você come a batata, você come muito açúcar. Mas de onde veio esse açúcar? Do tecido que estava compondo a célula que produziu esse açúcar e acumulou. Quando você come um pedaço de carne, é a mesma coisa. Isso é um tecido, né? Uma parte de um organismo que é composto por, né? Esse pedaço que você está se alimentando dele era composto por células vivas, produtoras de várias substâncias, entre elas, no caso da carne, proteína, né? Grande quantidade de proteína. E na hora que você come a carne, a proteína está lá. Entendeu? Uhum. Quando você pensa no músculo, por exemplo, tem uma grande quantidade de proteínas que permitem, por exemplo, a contração dos músculos. Na hora que você se alimenta desse músculo, você está se alimentando das proteínas que estavam ali compondo esse músculo, né? Exercendo a função dele. E aí, o que você faz? Na hora que você ingere essa carne vai passar pelo sistema digestório, certo? A proteína, ela é uma macromolécula composta de quê mesmo? Lembra? Quais são as unidades formadoras das proteínas? Que estava, inclusive, na prova de recuperação. Quem fez? Então, eu queria te perguntar sobre isso mesmo. Estava esperando você terminar de falar. Então, as proteínas são formadas de quê? Aminoácidos. Aminoácidos, certo? O que vai acontecer é que ao longo do seu sistema digestório, você vai ter a ação de enzimas, né? Enzimas essas que cortam as proteínas em pedaços menores, né? Em peptídeos, enfim, até cortarem no menor pedaço, que são os aminoácidos. Essa unidade vai cortar a proteína até chegar a essa unidade. Quando você tem, então, esses aminoácidos, eles podem ser absorvidos no seu intestino, passam para o sangue, circulam para chegar nas suas células. E na hora que chega nas suas células, as suas células vão aproveitar esses aminoácidos, né? Vão utilizar esses aminoácidos, são os tais nutrientes que a gente veio falando, né? E para suas atividades. Então, é aí que a célula consegue. A partir daquilo que foi ingerido, digerido, né? Passou a ficar disponível, então, para o organismo, para as células do corpo, e essas células, então, passam a utilizar esses nutrientes, ok? Isso serve para a proteína, que a gente está usando como exemplo, mas serve para qualquer outra substância orgânica que a gente já comentou e, enfim, a gente está estudando. Ficou claro? Uhum. Pra mim ficou. E aí a gente viu vários assuntos um só, tá? Fizemos quase um retrospecto do revisional. Maeva, o que você queria perguntar? Então, eu não lembro exatamente como você perguntou, mas você deu uma molécula de proteína e eu acho que você perguntou quantos aminoácidos tinham na ligação peptídica, alguma coisa assim. Sim. Isso. Era um peptídeo, se não me engano, tinha 5 aminoácidos, tá? E perguntava quantos aminoácidos diferentes tinha. E era, na verdade, 4. Porque o primeiro e o último eram iguais. E como é que eu sei que um aminoácido é igual ao outro? Pelo radical. Lembra que, deixa eu tentar fazer uma página em branco aqui. Lembra que o aminoácido, e que aí quem não lembra, a gente aproveita para falar, o aminoácido ele tem um carbono central, ok? Ele vai ter um grupo que a gente chama de amina. Muito fácil escrever aqui.
Ele vai ter um grupo que a gente chama de carboxila, tá? E ele vai ter também um hidrogênio ligado. Lembra que carbono faz 4 ligações, né? Essa quarta ligação aqui pode se ligar aqui diversos tipos de compostos, tá? Então aqui a gente diz, aqui você tem pode se ligar um radical. Tá? E é justamente esse radical aqui é que vai fazer a diferença entre um aminoácido e outro. Por exemplo, nessa quarta ligação pode entrar, por exemplo, um hidrogênio, tá? Ou então pode entrar um carbono ligado a 3 hidrogênios. Se entrar um hidrogênio aqui, deixa eu tentar. Não sei se eu consigo aqui apagar, vou tentar, tá? Então, aqui, se nesse meu radical entrar o hidrogênio, eu tenho um tipo de aminoácido, ok? Já se entrar aqui um carbono ligado a 3 hidrogênios, eu tenho outra molécula, então é outro aminoácido. E era isso que você precisava identificar, tá, Maíva? Na imagem, você conseguia ver quem era o carboxila, quem era o amina, né? Que você tem as ligações peptídicas entre os aminoácidos. E aí, gente, uma coisa que já caiu no vestibular também é perguntar quantas ligações peptídicas você tem entre aminoácidos diferentes, né? Então, tipo assim, uma proteína tem 20 aminoácidos. Quantas ligações peptídicas terão? Então, assim, essa proteína terá, né? Enfim. Então, lá eram 5 aminoácidos. Significa que você tem 4 ligações peptídicas, porque é um aminoácido que se liga a outro, que se liga a outro, que se liga a outro. Então, as ligações seriam as ligações entre eles. Então, se você tem 5, você teria 4 ligações peptídicas. Se você tem 20 aminoácidos, você teria 19 ligações peptídicas e assim vai. Na questão, e aí eu não sei se vai dar tempo, porque o Zoom ele já vai terminar, mas eu vou tentar voltar aqui na nossa... Deixa eu ver se eu consigo aqui, só para mostrar para vocês. As provas já estão corrigidas, tá? Por falar nisso, já está lançado... deixa eu só ver se eu consigo. Já achei aqui, eu vou compartilhar com vocês, tá? Só estou abrindo aqui. Então, peraí. Deixa eu ver aqui. Estão me vendo? Me vendo? Não sei, mas vendo a página? Então, aqui, ó, era essa questão aqui, tá? Era justamente essa questão aqui. E se você reparar aqui, ó, você tem a própria questão, o próprio enunciado te diz que é um peptídeo, te diz que isso são aminoácidos. Com essa informação, você tem que achar o grupo amina e o grupo carboxila, né? E vai verificando, então, qual é a ligação entre eles e quais que os aminoácidos têm. Então, aqui você tem um grupo amina, um grupo carboxila. E aí, é justamente aqui que vai haver a ligação peptídica. E aí você tem lá um grupo amina, um grupo carboxila. Isso significa que aqui é um primeiro aminoácido, certo? Amina, carboxila. Hidrogênio e o radical é outro hidrogênio. Amina, carboxila. Carbono central, hidrogênio e um CH3 aqui, certo? Aí o próximo aminoácido, olha lá. Amina, carboxila. Carbono central, hidrogênio e o radical é esse aqui. Repara que nesse o radical é um H, nesse é um CH3 e nesse é esse radical aqui. Já temos 3 aminoácidos diferentes, certo? O próximo aminoácido se encontra aqui, lá, ó. Carboxila ligada ao amina, tem a carboxila dele, carbono central, hidrogênio, e olha aqui o radical dele. Já é um radical diferente. Então, a gente já tem 4 tipos de aminoácidos diferentes. O último aminoácido é esse aqui, ó. Amina dele, carboxila dele, carbono central, hidrogênio. Repare que o radical é outro hidrogênio, né? Então, a gente tem 2 hidrogênios ligados aqui. Um é aquele regular dele e o outro é o hidrogênio que entrou nesse local do radical. Esse aminoácido e esse inicial aqui são iguais. Portanto, você tem 4 tipos diferentes de aminoácidos, tá bom?
É isso. Bom que a gente deu uma revisada. Eu vou fechando por aqui, gente. Eu só vou pegar o nome de vocês para ver quem tá direitinho aqui. Eu acho que teve gente que caiu, João, por exemplo, né? Mas basicamente é isso. Eu tinha até separado um vídeo para a gente assistir, mas eu não sei se vai dar tempo de assistir, que fala sobre a aula de hoje em si, tá? Eu vou copiar o link do vídeo e vale a pena vocês assistirem, que é sobre, hoje o tema da aula de hoje proposta, né, era de mitose e meiose, e eu vou colocar o link lá para que vocês assistam, tá bom? Na próxima aula a gente pode fazer uma revisão sobre essa parte especificamente de mitose e meiose. Foi, gente, alguma dúvida? Não. Queria ter feito a recuperação. Oi? Queria ter feito a recuperação. Por que não fez, criatura? Mas não é que Porque eu não precisava de nota, mas eu queria ter feito. Eu fiz todas as provas. pois era só fazer, tá bom? Eu vou parar a nossa gravação aqui.